informação a respeito disso. A gente tem, né, a convicção, acho que todo mundo aqui, a maior parte do mundo tem a convicção de que a gente tem um só Deus. Então, aquela ideia de um Pai Criador, né, um Pai Celeste, que nos cria com amor, então essa é a ideia que a gente tem de um Deus único. E nosso relacionamento com Deus, né, a nossa maneira de lidar com Deus, esse relacionamento a gente entende como religião, que é uma só. Né? A religião de Deus é uma só. É o nosso relacionamento com o Pai Criador, nosso Pai. O que muda é a escola religiosa. A escola religiosa, essa é diversa. Tem várias, né? E a gente, como a gente está no mundo aqui ocidental, a gente tem uma ideia muito do cristianismo. Mas a gente sabe, né, pelas estatísticas aí do mundo, que mais ou menos 30% da população mundial, que hoje está mais ou menos em 8 bilhões, né, de encarnados, fora os desencarnados, em torno de 30% dessa população é considerada cristã. Ou seja, tem Jesus Cristo como mestre, como guia. E mesmo quem não é da religião cristã, mas que sabe quem é Jesus, já ouviu falar de quem é Jesus, tem uma ideia muito, quase que única do que Jesus foi. Vamos considerar aqui até as questões morais de Jesus. Mas a fama de Jesus, por muitos conhecida, é os milagres, né? A maneira, né, com que ele chamou a atenção da população na época, através dos milagres. O ser humano, ele tem uma necessidade, né, de ser fixado, de voltar a sua atenção para os fatos mais extraordinários. Então, os fenômenos extraordinários nos chamam a atenção. Né? Quando a gente recebe um vídeo, quando a gente passa numa via pública que tem um acidente, que tem uma coisa diferente, aquilo sempre nos chama a atenção. E hoje aqui, por exemplo, para você ter ideia, nós temos aqui um grupo, né, de encarnados, querendo aqui aprender um pouco mais, né, todos nós, aprender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, para o nosso engrandecimento moral, para a nossa evolução. Mas se acontecer algo de extraordinário aqui, né, se alguém entrar na cabine de passe aqui, tiver uma deficiência, tiver uma cegueira, por exemplo, e sair de lá resolvido esse problema, na semana seguinte vai ter fila aqui. Não é assim? Porque as pessoas buscam, nós buscamos aquilo que seja mais extraordinário, aquilo que seja mais fácil, aquilo que seja mais vindo até nós, e não nós buscando. Então essa é uma maneira do ser humano, nós ainda estamos assim. E Jesus, naquela época, né, há 2000 anos atrás, a gente sabe que Jesus é o nosso governador espiritual, é o Filho de Deus puro, já, nosso irmão, mas é um irmão com a condição moral muito mais evoluída que a nossa, e que Deus nos enviou para que ensinasse para a gente o caminho da retidão, o caminho certo. E a gente pode pensar, qual que é a ideia, qual que era a intenção de Jesus de fazer aquelas coisas que a gente considera como milagre? O que a gente pode pensar a respeito disso é que, para chamar a atenção, assim como na época de Kardec, no início da codificação, no início da doutrina espírita, houve a necessidade, né, das mesas girantes para chamar a atenção da população de que existia algo do lado de lá, né, de que existe algo, existe o mundo dos espíritos, as mesas não mexem sozinhas. Naquela época foi feito pela espiritualidade esse artifício para chamar a atenção da sociedade para aquilo. E Jesus, também naquela época, ele se utilizou daquelas formas de cura para poder chamar a atenção para as questões morais. Mas aí a gente pensa que, sendo Jesus puro, todo amor, não é muito interessante você fazer um marketing, né, com a dor do outro. Então, Jesus,
ele já é um espírito que não erra. Por mais evoluído que seja um espírito, mas que ainda não tenha atingido a característica de ser o Cristo, ele ainda tem possibilidade de errar. Mas um espírito puro, como Jesus, não erra mais. Não tem erro. Então, nenhuma atitude de Jesus é impensada. Todas têm um motivo de ser. Tudo que Jesus nos ensinou tem um motivo de ser. Alguns nós já entendemos, outros talvez ainda não. Mas tudo que Jesus nos ensinou tem um motivo de ser. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje, e que a doutrina espírita nos trouxe de informação a respeito disso, é qual que é a intenção verdadeira do que a gente considera milagre. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que o milagre, ele é verdadeiro? É só um ponto que as pessoas acharam? É uma maneira simbólica de falar? O que vocês pensam que é o milagre de Jesus? Ou aconteceu mesmo, o milagre de Deus? O que acontece é de uma forma mágica, de uma forma fenomenológica? E qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Se alguém quiser responder, viu? Pode responder. Eu penso que a fé da pessoa conta muito também. A fé conta muito. Não adianta você crer, mas não ter fé. É. O que vai acontecer. Exatamente. A prova disso é a mulher que estava com fluxo há quantos anos, né? Isso. E ela creu e foi curada, né? Então, para mim, O milagre existe. O que acontece? Não é de forma alguma um desrespeito a não acreditar nos milagres. Quando eu fui numa palestra numa casa espírita, e a palestra justamente sobre esse assunto, então eu fiquei um pouco decepcionado na hora que eu cheguei lá e o palestrante falou que realmente o milagre não existia. Aquilo foi um choque, não foi um choque. Mas como eu tive persistência de ficar até o final, eu saí de lá muito animado. Pelo contrário, eu saí de lá muito animado, porque a informação que eu tive a respeito, ela nos traz muito mais conforto do que a decepção de não existir um milagre. Porque o milagre, Jesus veio à Terra. Veio à Terra, ele está conosco. Mas encarnado, ele veio à Terra em um determinado momento. Considerando a justiça de Deus, seria justo, por exemplo, fazer milagre apenas com uma pequena parcela? Não seria justo. Então é isso aqui que a gente vai discutir aqui hoje. É entender que a intenção da cura de Jesus sobre aquelas pessoas, ele não estava querendo curar apenas o corpo. Estava querendo ser mais profundo, muito mais profundo. A ciência hoje, a nossa ciência, a ciência da humanidade, ela segue geralmente dois caminhos. Quando ela encontra alguma coisa que não é totalmente explicada pelas leis naturais, ela considera ou que houve um artifício, alguma coisa mal explicada, alguma coisa, vamos dizer ali, uma fake, né? Alguma coisa que não está muito bem estabelecida, mal entendido, ou então que aquilo ali pode ser verdade, mas que necessita de mais estudos. Mas durante um bom tempo, a ciência não se envolveu muito com isso, para não bater de frente com a questão religiosa, principalmente, né, da Idade Média, o poder que a igreja tinha, né, as religiões no mundo, de forma geral, muito fortes. Então a ciência ficou um pouco de lado em relação a isso. Mas chegou um momento que o espiritismo, que ele não é só religião, né? A doutrina espírita, ela tem um cunho científico, um cunho religioso, que é o que a gente, né, mais fala aqui a respeito da moral, e também filosófico. Então a doutrina espírita consegue reunir esses três elementos para que a gente possa entender que não há separação. Boa noite. Que não há separação no sentido de Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, mas que as leis materiais, que as leis dos nossos corpos, que as leis que regem o nosso universo, é a mesma fonte que rege essas leis, é a mesma fonte que rege as leis morais.
Então, a materialidade e a moral, elas andam juntas. Então, a ciência e a religião, a ciência e a religiosidade, elas andam juntas. A gente teve uma tendência de separar. Só que hoje a gente está começando a encontrar isso novamente. Eu vou trazer alguns textos aqui para falar disso, muito interessantes. Mas antes disso, eu vou ler aqui qual que é o conceito de milagre que está no dicionário. Então, no dicionário, acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Sinal ou indício de que houve alguma interferência divina na vida dos homens, que resultou num fato inusitado. Então, esse é o conceito de milagre. Alguma coisa que aconteceu de forma formidável, extraordinária, na vida daquela pessoa. Esse é considerado um milagre. Só que com o ensinamento de Kardec, com a doutrina espírita, a gente mudou, né, esse conceito. Na verdade, reformulou, né? Melhoramos o entendimento a respeito disso, né? E o Kardec, é um livro da codificação de Kardec, que é a Gênesis, muito interessante, que fala a respeito da origem dos planetas, fala a respeito da nossa origem, fala a respeito da construção dos corpos, tudo que nós já temos condição de entender, porque muitas coisas a gente ainda não tem condição de entender. E nesse entendimento, aqui, por exemplo, se a gente chegasse há 100 anos atrás com um celular e apresentasse de forma súbita para alguém, ou é mágico, ou é bruxo, né? Ou feiticeiro, porque é uma coisa, gente, fantástica, né? Você está aqui, você conversa com uma pessoa que está fora até do planeta, numa estação espacial, que já é outra coisa fantástica também, né? A pessoa está fora do planeta. Então, esses entendimentos para nós hoje, eles são normais, eles são naturais, porque a gente está acostumado com isso. A gente está acostumado com isso. Mas se você levar isso para uma população que ainda não está acostumada com isso, ela vai estranhar. Eu lembro que quando eu era mais novo, e meu avô, quando ele chegou lá em casa, e a gente tinha comprado uma televisão de controle remoto, na hora que eu mudei a televisão, eu falei, não, você não fez isso não. Ele não acreditava. Quer dizer, eu lá sentado, mudava a televisão que está lá. Ele não acreditava, ele falou, achava que era golpe. Por quê? Aquilo ali é extraordinário. A gente não acredita naquilo. Quer ver outra coisa extraordinária do milagre? O milagre da vida, quem é mãe aí sabe, tem uma pessoa dentro da outra pessoa. Sem respirar, sem comer, 9 meses ali vivendo às custas do que a outra faz, através de vários caminhos, que são os vasos sanguíneos, que nutrem essa pessoa. E ali dentro tem um espírito ainda, é um espírito com o corpo. Então, a ciência espírita vem nos mostrar que o milagre é tudo que nós vivenciamos. Então, nas palavras de Kardec, ele vai dizer assim, sim, tudo é milagre na natureza, porque tudo é admirável e testemunha da sabedoria divina. Esses milagres são para todo mundo, para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e não em proveito de alguns. Não há milagres no sentido que se liga a esta palavra, porque tudo ressalta das leis eternas da criação e essas leis são perfeitas. Então, há uma gerência. Nós gostamos de trazer a psicologia de Deus para a nossa psicologia. Então, o que nós não entendemos, que nós ainda não temos capacidade de entender, a gente fala que não existe. Ou então, se existe, é de uma forma fantástica, uma forma que não é capaz de acontecer. Mas isso está começando a mudar. Né? A ciência está começando a mudar essa ideia. Então, o milagre existe nesse sentido, de que tudo é maravilhoso. Do que não só as coisas que a gente não dá conta de explicar. Dá para entender isso? Dá, não dá?
E como é então que vai Jesus, então, naquela época? Eu vou voltar lá para as curas de Jesus. Vou voltar para as curas de Jesus. Como que Jesus, então, fazia aquilo? Como que ele fazia? Ele utilizava o que para fazer isso? O poder vinha dele? É isso que nós vamos ver aqui, que o Kardec vai falar a respeito disso. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais. Só que aí, para me falar o que é fluido espiritual, eu vou um pouquinho mais à frente. Eu vou falar de uma coisa que a ciência agora está começando a entender, a buscar. Que o Einstein começou a falar e o pessoal achou que ele era meio doidinho, né? E eles estão vendo que realmente faz sentido. A teoria da relatividade. Então, existe uma coisa hoje no universo, uma energia que existe hoje no universo, que eles estão dando o nome de energia escura. Energia escura. E eles estão entendendo que em torno de 95% de tudo de energia que existe no universo é essa energia escura. Que o resto, a luz, o magnetismo, todas as formas de energia, é todo de 5%. Em 95% existe uma energia. E aí, quem depois for lá na internet colocar lá energia escura, vai aparecer várias explicações, várias teorias. E é interessante que eles já estão dando um cunho filosófico para essa energia escura. A própria ciência. Inclusive falando de matéria quintessenciada, matéria que a gente ainda não tem condição de estudar. Não existe ainda aparelhos para estudar. Inclusive, alguns estudiosos recentes estão dando para isso talvez um gás diferente, que chama Chaplin, alguma coisa assim. Gás de Chaplin, né, deu um nome para quem estava estudando. Então, essa energia que a ciência hoje está entendendo que existe no universo, não pode ser só vários astros, né, colocados em harmonia com pessoas dentro, por exemplo, acreditando talvez que tenha vida só na Terra. Não é isso. Estão vendo que há muito mais nesse equilíbrio cosmológico do mundo. E Kardec, lá atrás, foi dito para ele, através da espiritualidade, que essa energia, que hoje é chamada de energia, lá atrás é o fluido cósmico universal, o hálito divino. Deus, agora, eu falar aqui categoricamente que essa energia escura é o fluido cósmico universal, isso é uma maneira da gente entender o que é essa energia escura, né? Ainda não é provado que esse fluido cósmico universal é provado pela ciência, né, que é essa energia escura. São só ainda, né, hipóteses. São só hipóteses. Eles ainda não conseguiram falar, ó, existe mesmo. Ela é quantificada, ainda não, são hipóteses. Começou lá atrás com Einstein. Tá? Lá atrás, em 1860, 1857, por aí, assim que começou a codificação, o Kardec, foi dito para ele, por Kardec, que existia um fluido cósmico universal. Que tudo que rege o mundo, o universo, é através desse fluido cósmico universal. Então, existem três coisas no universo. Uma é Deus, né? Deus. A outra são os espíritos criados por Deus, princípios inteligentes. Então, são os espíritos, somos nós. Nós espíritos, nosso corpo não. Nós espíritos. E tudo o resto é matéria. E essa matéria que existe no universo, ela tem várias formas. Por exemplo, a água, aqui tem água. A umidade do ar. Existe água aqui. Na geladeira de dentro tem água também. Dentro do forma de gelo. E tem água líquida na caixa d'água. Então são formas, só para a gente ter um entendimento de que o fluido cósmico universal, de acordo com cada necessidade, ele tem sua densidade. Ele tem sua concentração. Por exemplo, o meu corpo,
no corpo de todo mundo aqui, e essa mesa é feita de quê? Todos os corpos são feitos desse fluido cósmico universal. Todos os corpos são feitos disso. E a maneira, por exemplo, dos gases, todo o que é matéria é uma forma de condensação diferente do fluido cósmico universal. Né? Então, se você tem, por exemplo, só para dar um exemplo grosseiro, você tem um bolo, você tem ali o ovo, a farinha, o leite e o açúcar. São formas diferentes, mas você mistura ali, é o bolo. Então, a maneira com que a gente combina os elementos do fluido cósmico universal vai dar o corpo de cada um aqui. Certo? Então, o que eu quero chegar nisso aqui? Para falar que as curas que Jesus operava, realmente, aí eu não vou entrar nessa questão, daqui a pouco eu até vou entrar, mas agora não estou falando aqui da questão moral a respeito disso, estou falando das curas realmente dos corpos. Daquilo que realmente aconteceu, eu vou dar até o exemplo aqui da mulher hemoríaca, né, a mulher que não tinha fluxo de sangue. Olha só o que fala. O fluido universal, como se viu, é o elemento primitivo do corpo carnal, do perispírito, que é um envoltório que nós temos, que liga o nosso espírito ao nosso corpo. Então, o eu, o espírito, é ligado nesse corpo pelo perispírito. É um envoltório semimaterial, fluídico, que é uma condensação um pouco diferente do meu corpo, e é uma condensação do fluido cósmico. Então, pela identidade de sua natureza, este fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito. Então, quem emana, que trabalha esses elementos do fluido cósmico é o espírito. Isso não acontece por acaso. Tudo tem uma gerência, né? Que pode ser encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. Então, a cura acontece igual o carro estragado. Você tira uma peça estragada, coloca uma peça boa. Você tira uma malsã, coloca uma peça sadia ali dentro. Tá? Então, essa é a maneira com que Jesus conseguia promover as curas. É trabalhando os elementos. A gente sabe, por exemplo, que a nossa maneira de trabalhar o fluido cósmico universal é o pensamento. Então, quanto mais moral a gente tiver, quanto mais capacidade moral, mais capacidade a gente tem de movimentar esses fluidos. Aquela passagem de Jesus, que eles não conseguem tirar o demônio lá, né, a obsediação lá da pessoa, e Jesus falou, homens de pouca fé. Por quê? Jesus tinha moral suficiente para lidar com aquele espírito daquelas pessoas. Os apóstolos ainda não tinham tanto. Isso foi questão de conquista deles. A gente sabe no livro do Atos dos Apóstolos as curas que os apóstolos também promoveram, em nome de Jesus, através do poder de Deus. Então essas curas existiram porque Jesus ele tinha moral suficiente. Agora você pensa, uma pessoa, Jesus, Espírito puro, que há 5 bilhões de anos atrás já era um Espírito puro. Deus deu a ele o poder, está lá registrado no livro Caminho da Luz. Deu a ele o poder de, como a parte do Sol, produzir a Terra. Então ele não vai ser capaz de curar uma cegueira? Quem produziu esse planeta com pensamento, lógico que gastou quantos anos, gente? Para a gente poder pisar aqui, foram quase 5 bilhões de anos. Então o milagre não quer dizer que ele tem que ser instantâneo. 7 dias, criou-se a Terra. Não, né? A questão é, o tempo para Deus não é o nosso tempo. A gente tem muita pressa. Então os milagres acontecem dessa forma, através da ciência. Tudo é natural. A gente pode até chamar de milagre, porque tudo é muito maravilhoso, mas não é milagre ao pé da letra. Não é um fato mágico que privilegiou alguém.
entendeu? Que as coisas acontecem, mas que acontecem de uma forma explicada, de uma forma científica. Para a gente mostrar isso aí, e a gente fica achando, como está o caso aqui da mulher horrorista, para a gente ver isso, e a gente fica achando muitas vezes que as coisas não acontecem, que acontecia só na época. Lógico que a medicina evoluiu muito, então não precisa de ficar também as pessoas procurando curandeiros para poder ser curado, uma vez que existe a ciência. Né? A ciência é uma evolução nossa do ser humano. Né? Então existe a medicina para isso, nós somos beneficiados, né, pelas medicações, pelas tecnologias, né, por tudo, certo? E dessa maneira a gente fica pensando que as coisas acontecem só atrás, e não. O tempo todo a gente está vendo aí casos de pessoas que acham que foram privilegiadas pelo milagre, mas que aconteceu ali algo natural, o merecimento dela. O merecimento dela. O que Jesus falava com as pessoas? Você acha que Jesus, de forma aleatória, salvava um e não salvava os outros? Jesus, que é profundo conhecedor da nossa alma, que conhece todos os nossos, né, todas as nossas características morais, não é dessa forma. As pessoas que foram curadas na época, é porque elas estavam com aquela programação de cura. Com aquela programação de cura. E até hoje isso acontece, gente. Até hoje. Eu tenho um caso muito interessante, que quando eu vim para Diamantina, quando a gente vai tirar um rim, gera-se uma certa tensão, ainda mais quem vai ser informado na época, porque a retirada de um rim, ela é muito complexa. Ela é muito complexa e é uma cirurgia que o paciente pode, às vezes, até vir a falecer na mesa cirúrgica. Pelo tanto de sangue que passa no rim, é uma cirurgia bem complexa. E aí, a paciente, né, tinha um tumor no rim, a gente ia fazer a cirurgia e, para mim programar melhor a cirurgia, na época as tomografias não eram tão boas, não tinha muita, eu resolvi fazer um ultrassom, eu mesmo fazendo um ultrassom, e a pessoa ela internou no dia anterior, eu vendo o ultrassom, e aí começou a me dar um calafrio, uma suadeira, por quê? Eu não achava o tumor. Ia passando, e não achava nada, aí eu falei assim, quem sabe é o lado que está errado. Aí ela, não, doutor, desse lado mesmo. Aí eu virei o lado, não achava nada. Eu falei assim, vou falar com a senhora aqui, eu não estou achando. Aí eu vou falar aquilo que eu falei aqui da ciência. O que a ciência fala quando não consegue entender um fato? Ou que houve um erro, ou então que precisa de mais estudos. O que eu imaginei? Esse exame não é dela. Esse exame não é dela. Mas ela falou, não, doutor, isso é minhas orações. E começou a chorar e tal. Mas eu falei assim, deixa eu acreditar, né? Eu vou tirar essa coisa dela. No final das contas, eu dei alta, pedi para ela fazer uma outra tomografia, realmente não tinha tumor. Eu falei assim, esse exame devia estar errado. Depois do comparativo dos exames, o exame era dela mesmo. Ou seja, se ela tinha um tumor, e parece que tinha mesmo, que a imagem estava muito nítida na tomografia, esse tumor sumiu. Ou seja, e ela tinha tanta convicção disso pelas orações dela, que ela não ficou espantada. Interessante isso, né? O que é? Ela não saiu falando nada, ela falou. E quando eu conversei com um dos filhos dela, ela falou, não, minha mãe rezou demais, nós rezamos demais e tal. Para ela, aquilo ali, Deus tirou dela. Agora, tirou à toa? Porque nós também podemos fazer as nossas orações para isso. Só que é do nosso merecimento. Talvez a gente precise passar por um problema para que a gente possa evoluir. Então, isso aí é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais no final, porque nem sempre a gente precisa dessas, entre aspas, curas. Porque às vezes o que a gente está precisando é ficar doente mesmo. Não que seja ruim. É desagradável, muito desagradável ficar doente. Mas não quer dizer que é ruim. Porque é através disso que nós vamos crescer. Né? Então dá para entender então que as coisas continuam acontecendo? As coisas continuam acontecendo. Agora, não adianta a gente continuar nos erros e ficar rezando e pedindo a Deus para que a gente possa receber o milagre, porque isso não vai acontecer. Vai acontecer só se tiver na programação de Jesus mesmo.
E olha o que Jesus falava muito com as pessoas que eram curadas. O que ele falava? Uma frase assim que a gente até conhece muito. A sua fé te salvou. E olha que interessante. Fala de salvou, não falou de curou. A maioria das vezes ele fala salvar. A gente salva o quê? É aquilo que está correndo comigo. Né? Salvou para sempre? O corpo não. Todos os que foram curados por Jesus, eles estão aí até hoje? Encarnados não. Morreram. O corpo morreu. Então esse salvou aí, Jesus está querendo falar muito mais coisa para nós do que realmente aquilo ali. Muito mais, né? Vamos ler o caso aqui da mulher humorista. Perda de sangue. Então, uma mulher enferma com uma perda de sangue há 12 anos, que muito sofrera nas mãos de vários médicos, e que tendo gasto todos os seus bens, como é comum isso, né, gente? A pessoa trata, e às vezes não consegue resolver o problema, né? Com ele não recebera nenhum alívio, mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás. Então está lá aquela multidão, aquele aglomerado de pessoas que ficavam em volta de Jesus. Tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por trás e tocou as suas vestes. Porque ela dizia, se eu puder tocar somente as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou. E sentiu em seu corpo que estava curada dessa doença. Então aconteceu algo ali. Né? Ela sentiu, opa, fiquei curada, foi instantâneo. No mesmo instante, Jesus, conhecendo em si a virtude que dele saíra, retornou para o meio da multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Então está aquele tumulto. Alguém gosta de Jesus, ele fala, quem tocou em minhas vestes? Todo mundo estava tocando as vestes deles, ele estava no meio da confusão. Seus discípulos disseram, vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e perguntais, quem vos tocou? E ele olhava tudo ao seu redor para ver aquela que o tocara. Mas essa mulher que sabia o que se passara por ela, que ela sentiu o poder ali, tomada de medo, de pavor, porque a gente assusta. Se acontece uma coisa com a pessoa está sofrendo 12 anos, de repente ela se sente curada, então ela estava tocada de medo, de pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse, minha filha, a vossa fé vos salvou. Ide em paz e sede curada de vossa doença. Está no capítulo de Marcos. Então Kardec vai falar a respeito do seguinte. As palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher enferma. Ambos sentiram a ação que acabaram de se produzir. É notável que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Ele não fez nem magnetização e nem imposição das mãos. A irradiação fluídica normal bastou para operar a cura. Cheio de gás, né? Não. Hã? Dá uma olhadinha, não tem botijão. Botijão aqui. Ali atrás. Então o que acontece? A mulher encostou a mão nas vestes de Jesus. Se deu alguma coisa de Jesus, ela ficou curada. O que foi? É justamente o que Kardec está querendo dizer o seguinte. Tanto a pessoa está ali, e a pessoa chega e vai impor as mãos, e através do pensamento, da força, vai emanar energia para curar aquela pessoa, como se a pessoa também, buscando a energia, Jesus é da fonte. É como se fosse uma bateria, uma tomada ali, ó. Uma tomada. Então se eu chego com o meu carregador ali e coloco, a energia não está sendo empurrada de lá para cá. A energia está sendo puxada do meu celular, da fonte de energia, que está vindo, né, lá dessa linha. Não é assim? Agora, se eu colocar um aparelho que não está encaixando ali, vai puxar energia? Não vai. Não vai.
Se o aparelho não tiver o preparo, e aí estou fazendo esse comparativo porque várias pessoas encostavam em Jesus. Mas só essa mulher, naquele momento ali, é que conseguiu puxar essa energia de Jesus. Então a energia, tanto ela pode ser impulsionada, como a energia pode ser puxada. E como que faz isso para puxar essa energia? Como é que a gente vai fazer para puxar essa energia? Tem que ter merecimento. E que merecimento que é esse? É humildade. Aí vem tudo que a gente aprendeu no Evangelho, de querer o quê? Mudança. Mudança. Se a gente não tiver mudança, essa mulher, ela só conseguiu sair dessa, porque não se fala aqui, né, nessa passagem, mas pelas leis naturais do Evangelho, a gente sabe que toda mudança ela é necessária para que aconteçam essas curas. Não aconteceu nada que não fosse dessa forma. Tudo tem o seu merecimento. Jesus não tem, essa mulher não apareceu de lá do nada só por acreditar em Jesus. Pode acreditar, mas tem que ter um preparo espiritual para poder receber isso. A razão disso é bem simples. O fluido sendo dado como matéria, a gente não está falando aqui, a energia, deve atingir a desordem orgânica para reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente. A confiança em uma palavra, a fé no enfermo. Jesus já tinha, pois, razão em dizer: a vossa fé vos salvou, compreendendo-se que a fé não é a virtude mística, não é acreditar só. A fé aqui é uma força atrativa, trabalhada, né? Uma força trabalhada. Esse negócio do pensamento, gente, é tão interessante da gente entender isso, porque até, olha que interessante, para todo mundo aí que trabalha com psicologia, as professoras, todo mundo que trabalha e lida com alguém, até nos relacionamentos de pai com filho, de irmão, o pensamento ele é fundamental. Fundamental. Deixa eu achar aqui. Olha só. Quando se diz o pensamento produz, pois, uma espécie de efeito físico que reage sobre a moral. Quando se diz que um médico cura os seus doentes com boas palavras, enuncia-se uma verdade absoluta, porque o pensamento benevolente leva com eles fluidos reparadores, que agem sobre o físico tanto quanto sobre o moral. Então, a mecanicidade dos atos hoje, né, ela tem que ser muito repensada no trato com os filhos, com os alunos, com as pessoas, que a gente emana ali de verdade, quando a gente vai dar um parecer de bom dia, de verdade, de boa viagem, de bom trabalho, de boa cirurgia, de bom que seja, quando ele é feito com seriedade mesmo no coração, os eflúvios, eles chegam nisso. Né? E hoje, com a doutrina espírita, nós temos condição de entender uma fala de Emmanuel muito interessante. E aí a gente vai entender por que nem todos são contemplados com essas curas. Livro da Esperança, de psicografia de Chico Xavier, né, por Emmanuel. E aí um capítulo que é intitulado Antidivino Médico. Uma passagem comentada de Mateus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, todos nós aqui, somos almas enfermas de muitos séculos. Então o nosso problema não é só de agora, nós estamos na luta aí já tem muito tempo. Né? Então somos almas enfermas. Almas enfermas, todos nós. A não ser que a gente já tenha atingido a angelitude, que são alguns espíritos missionários aqui na Terra. Mas a maioria de nós, a grande maioria de nós, almas enfermas.
carregando débitos e inibições, contraídos em existência passados ou adquiridos agora, muitas dívidas nossas, nós estamos continuando a fazer nosso débito, aumentando o nosso cheque especial, né? Da nossa vida espiritual. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Então, todo mundo que é cristão tem essa confiança de que Jesus é o nosso divino médico, né? E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Se a gente abre o Evangelho, vai lá no Sermão da Montanha, por exemplo, rapidinho a gente acha um monte de coisa de receita para a nossa alma. Por exemplo, nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. E ele vem enumerando diversos exemplos, né, dessas receitas para o nosso melhoramento, receitas para a nossa alma. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: no final, o Emmanuel fala assim: sim, somos, não está falando vocês, está falando somos, ele está se incluindo nessa, Emmanuel. Então, isso aí já serve de reflexão para nós. Emmanuel, que já não precisa mais de encarnar, ele está falando que somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. O que é isso? O que está querendo dizer? Por exemplo, no hospital agora tem tantos pacientes internados. O que esse paciente tem? Ele tem um prontuário. Naquele prontuário vem todo o histórico de doença dele, da doença que ele tem, o diagnóstico dele, se ele tem pressão alta, se ele tem diabetes, se ele tem alergia com remédio, né? Se ele tem, o que ele tem está ali. E aí o que Emmanuel está falando, que nós somos enfermos espirituais, e nas esferas superiores, olha só como é, olha o nosso amparo. Nas esferas superiores, nós temos também prontuários médicos espirituais nossos. Então está lá, anotado tudo, o que da minha ficha espiritual. Todos os minha parte de saúde espiritual, o que eu já consegui conquistar, meus defeitos, minhas doenças, minhas falhas, minhas enfermidades espirituais estão lá. Então Jesus sabe tudo que nós temos que melhorar. Qual que é o nosso remédio? Então, dos quais instrutores e benfeitores, não falou só benfeitores, instrutores, mostrando que instrutor, quem instrui, está ensinando. Ou seja, o nosso problema não é só de doença, o nosso problema também é de ignorância. Não de ignorância de brutalidade, mas de ignorância de querer ignorar as leis de Deus. Então, instrutores para nos ensinar o que nós estamos precisando melhorar. Instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. É igual aquele médico que já está acostumado com a ficha daquele paciente, sabe tudo dele. Sabe tudo, os remédios, quanto que é a pressão, como é que é, quais cirurgias fez, sabe tudo. Então nós temos esse prontuário espiritual, nós temos lá. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo o nosso Senhor Jesus Cristo, o divino médico, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, não adianta Jesus querer nos curar. Ele quer muito nos curar. Só que se a gente não quiser tomar o remédio, a gente não vai ficar livre dos nossos problemas. E o remédio, muitas vezes, não é um remédio para ficar livre da doença do corpo, não. É justamente o remédio, é a própria doença. Que é através da doença é que a gente vai expurgar os nossos defeitos da alma. Mostrando humildade. Mostrando resignação. Às vezes a pessoa, se ela tivesse um corpo são, ela não estaria contida nos seus vícios. A doença segura a pessoa. Quantos casos que a gente vê de pessoas que estão se perdendo nas drogas, no álcool, uma vida totalmente desregrada, e de repente sofre um acidente, uma fatalidade. E essa pessoa vai ficar o quê? Às vezes reclusa numa cama, numa cadeira, uma forma de tratamento, para quê? Para ela poder salvar a sua alma.
salvar a sua alma. Então, a forma com que Jesus nos cura, ela é muito mais profunda. Então, aquilo que eu queria falar no início, que eu ia falar no final, é que Jesus ele não estava querendo curar os corpos, ele estava querendo lições para a alma. Todas as curas, que foram mais de 30 relatadas, né, no Evangelho, essas curas todas foram da alma. Quando o cego Bartimeu, ele está à margem, uma figura muito simbólica, uma maneira de Jesus contar de forma muito simbólica a pessoa que não está no caminho certo. O cego Bartimeu, ele estava à margem do caminho, sentado, parado, com uma capa. Olha como é que isso serve para nós. Estamos cegos, à margem do caminho, com uma capa. Somos nós na sociedade. Quando a gente quer sair disso, quer ir para o caminho de Jesus, quer pegar o caminho certo da vida, o que a gente tem que fazer? Tem que levantar, sair da ociosidade. E é interessante que quando ele faz esse primeiro movimento, o cego Bartimeu, as pessoas mandam ele calar a boca, mandam ele ficar quieto aí. Fica quieto aí. Olha que interessante. Mostrando o quê? Como que esse mundo nosso também faz isso com a gente. As redes sociais, os prazeres do mundo, né? As facilidades, como que elas fazem isso com a gente. Fica quieto aí, mexe não sai dessa capa não. Fica aí quietinho, na margem, no caminho. Mas quando a gente quer sair de fato, como o cego Bartimeu quis, deu um pulo, saltou, as pessoas já falaram, vai que ele está te chamando, porque Jesus, ele chamou Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele jogou a capa fora. Olha que bacana isso. Como que a gente está precisando às vezes de jogar a capa fora? A capa de tudo que está nos tampando. Essa capa nossa, verniz social, muitas vezes. Então quando a gente joga essa capa fora e vai para o caminho, a gente é curado da cegueira. Essa cegueira. Então onde que está a nossa cegueira na vida? Cada um tem uma. E é interessante que aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? O que você quer? O que Jesus, olha a profundidade dessa pergunta para nós. Você está querendo realmente sair dessa? Porque nos dá o livre-arbítrio. Não é todo mundo que quer sair do problema. Tem que querer, vontade, disciplinar a nossa vontade para sair desse problema. E lá na passagem fala, ele seguiu a Jesus pelo caminho, ou seja, não seguiu Jesus na margem, foi andando de lado, ele seguiu Jesus pelo caminho, o caminho certo. Ou seja, ele ficou curado porque ele resolveu sair daquele problema. Resolveu sair daquele problema. Então essa é a ideia. A dor, ela é uma amiga nossa, porque ela avisa que nós estamos com um problema. Ela avisa. Quem teve cólica renal já sabe. Se a pessoa tem uma dorzinha aqui, está avisando que alguma coisa lá dentro não está legal. Então ela nos faz procurar onde que está o problema, para que a gente possa, de fato, resolver. Então, a forma de Jesus curar não é tirando a dor. A retirada da dor vai ser a consequência. O que Jesus o milagre verdadeiro de Jesus nesse sentido, é de curar a causa da dor, através da nossa fé, do nosso movimento de melhora, entendendo que a fé não é só acreditar, a fé é ir atrás, é confiar. Né? É ter a certeza que você vai pôr o pé e Deus põe o chão embaixo. Isso é a fé. Então é isso que Jesus está querendo nos mostrar, né? Que é essa maneira. Isso é um milagre, porque tudo é explicado. Não existe um milagre na forma milagrosa, maravilhosa, espetacular, fantástica. Existe a ciência, né, de Deus fazendo tudo que a gente já sabe. Ok? Então é isso que a gente tinha para falar a respeito. Sugiro que leiam, né, a Gênesis, não é uma leitura tranquila, é uma leitura fácil, tá? O livro Céu e Inferno também fala muito a respeito dessas questões, né, espirituais. Vale muito a pena, ok? Então nós vamos encerrar, né, nossa conversa hoje, agradecendo a Deus.
estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo um pouco mais sobre sua ciência, aprendendo um pouco mais sobre a moral. Que esses ensinamentos de hoje, Senhor, possam verdadeiramente ser introduzidos na nossa alma, que possam verdadeiramente servir de amparo e de base para a nossa melhora. Mesmo que tenhamos dor, mas que essa dor sirva para nós de alerta para o nosso melhoramento. Ó Deus, que eu tenha forças para ser merecedor da sua luz, o Senhor que ampara a todos nós, sem exceção. Rogai, Senhor, ao mundo, levando o lenitivo de amor e de paz a todo mundo nas regiões de guerra, a todas as pessoas que não acreditam na sua força, para que todos possam receber toda a sua energia, cada um segundo as suas obras. Que possamos ir em paz para casa, levando a todos os que ficaram o lenitivo de amor, a paz, que possamos ser luz, palavra verdadeira, emitindo os eflúvios mais puros possível. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Que assim seja. Pessoal, nós vamos fazer a aplicação do passe. Então, quem tiver interesse, lembrar que o passe é uma transfusão de energia, né, pelo Espírito